Este é o artigo intitulado Radiografias intraorais adicionais podem mudar o julgamento em relação à posição final de mini-implantes ortodônticos. Um dos fatores mais importantes para o sucesso dos mini-implantes é o posicionamento adequado desses dispositivos. Eles devem ser colocados sobre a gengiva inserida e, quando utilizados na vestibular, o ideal é que sejam posicionados no meio do espaço interradicular. Devido às dimensões reduzidas do local de implantação, existe o risco de lesionar os dentes e estruturas adjacentes. Atualmente, a radiografia periapical é o método mais utilizado e recomendado para a avaliação da posição desses dispositivos. A radiografia periapical apresenta uma imagem bidimensional, criando muitas vezes mais dúvidas do que certezas devido à sobreposição de imagens. Exames de tomografia computadorizada podem eliminar essa sobreposição. Contudo, a dose de radiação e o custo são maiores e, portanto, seu uso é restrito. Radiografias adicionais poderiam auxiliar nessa avaliação. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar se a adição de novas radiografias altera o julgamento sobre o posicionamento de mini-implantes e qual é o efeito no grau de confiança desta apreciação. Três tipos de radiografias foram realizadas para cada mini-implante. Foram criados 4 grupos para cada caso, de acordo com as diferentes combinações de imagens. Um grupo apenas periapical, outros 2 grupos adicionando seu cruzar ao Bite-Win e outro grupo com todas as radiografias do caso. Foi realizada uma análise subjetiva, onde cada grupo de radiografias foram apresentadas de forma aleatória para 5 avaliadores em 4 sessões diferentes. Os avaliadores tinham que responder em cada oportunidade se o posicionamento do mini-implante era favorável para o sucesso. 4 possibilidades de resposta foram apresentadas. Uma análise objetiva foi também realizada, comparando-se as radiografias periapical e Bite-Win em relação às medidas das distâncias da ponta dos mini-implantes à raiz dentária mais próxima. Na análise subjetiva, as respostas segundo o posicionamento foram agrupadas em favoráveis e não favoráveis. A porcentagem de respostas favoráveis foram comparadas entre os grupos. Os resultados mostraram que, para a maioria dos avaliadores, radiografias adicionais mudaram significativamente os seus julgamentos em relação ao posicionamento. As respostas dos avaliadores foram também agrupadas em alto e baixo grau de confiança. Os resultados foram altamente variáveis. Dos avaliadores que mudaram seu julgamento referente ao posicionamento dos mini-implantes, o grau de certeza das suas respostas foi maior, menor ou inclusive o mesmo, não mostrando padrão definido. A análise objetiva revelou que somente em 7 casos a radiografia periapical apresentou distâncias equivalentes à Bite-Win vertical, porém a grande maioria apresentou diferença para mais ou para menos. Já foi demonstrado que a radiografia Bite-Win apresenta menor grau de distorção e maior precisão que a radiografia periapical. Porém, a periapical ainda é o método mais empregado para avaliação de mini-implantes. O presente estudo não teve o objetivo de determinar qual método tinha maior acurácia. Nosso objetivo foi avaliar como a adição de novas imagens radiográficas mudam o julgamento clínico referente ao posicionamento de mini-implantes. A radiografia Bite-Win vertical oferece uma visão mais ortogonal do local de implantação, enquanto que a radiografia oclusal mostra uma visualização e perspectiva completamente diferentes da relação do dispositivo com os dentes adjacentes. Nossos resultados indicam que avaliar novas radiografias altera o julgamento dos avaliadores, mudando a sua opinião e alterando o grau de confiança desses julgamentos. As imagens têm graus de distorção diferentes, modificando a nossa percepção da relação do dispositivo com as estruturas adjacentes, o qual foi confirmado pela nossa análise objetiva. Na radiografia oclusal, a superposição de imagens das estruturas dentárias e aparelhos ortodônticos impede uma adequada avaliação e confirmação do posicionamento do mini-implante. É importante lembrar que outros fatores devem ser considerados na avaliação do sucesso e do adequado posicionamento dos dispositivos, como a ausência de sintomatologia clínica e a estabilidade primária. Considerando as limitações do presente estudo, conclui-se que radiografias adicionais podem mudar o julgamento profissional sobre o posicionamento de mini-implantes ortodônticos.
A adição destes exames não acrescenta necessariamente o grau de confiança dos profissionais a esse julgamento.